Irmãos, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestades. Amém? Pai, nós agradecemos pelo privilégio que temos de compartilhar a Tua Palavra, de nos alimentar dela. Que o Senhor possa, cada dia, colocar esse prazer, esse desejo no nosso coração, de conhecer mais do Senhor por meio da Tua Palavra. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. As descrições paulinas, as descrições paulinas. Quando nós olhamos para o começo da carta de Paulo aos Colossenses, nós vamos ver o apóstolo Paulo fazendo algumas descrições. E essas descrições foram necessárias para o acréscimo da fé dos colossenses. Ele começa a carta fazendo uma descrição de si mesmo. Depois ele passa a descrever a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele descreve um pouco acerca de Timóteo, seu filho na fé. Depois ele descreve os irmãos, a igreja de Colossenses. E por último, ele faz uma última descrição de Epáfras, aquele que havia fundado, aquele que havia trabalhado na igreja ali em Colossos por algum tempo. Quando nós começamos a ler a carta e começamos a olhar para a descrição feita do apóstolo Paulo dos nossos irmãos ali em Colossos, Paulo vai dizer para nós na sua carta que havia ali uma grande fidelidade daqueles irmãos. Havia uma fidelidade, havia uma firmeza na fé daqueles irmãos. Mas logo você descobre que não eram todos. Alguns irmãos da igreja não estavam tão firmados como os demais da igreja. E por que nós descobrimos isso? Porque uma falsa doutrina havia entrado pela porta da igreja de Colossos. E esta falsa doutrina havia contaminado alguns crentes em Cristo Jesus ali. E Paulo, quando escreve essa carta, ele vai então combater esta falsa doutrina e também ajudar esses irmãos que haviam assim sido contaminados, haviam crido nessa falsa doutrina. A doutrina que nós vamos encontrar aqui, que Epáfras relatou a Paulo, era uma doutrina vinda do paganismo juntamente com o judaísmo. Falsos mestres estavam tentando acrescentar à fé cristã alguns elementos que não faziam parte da fé cristã. Elementos como misticismo, como gnosticismo. E não somente isso. Há práticas judaicas que levavam aquela igreja ao ritualismo e também ao legalismo. E essas duas frentes de heresias e doutrinas falsas, primeiro, menosprezava a pessoa de Jesus Cristo. E em segundo lugar, propagava uma falsidade de que a nossa salvação podia ser alcançada por meio das obras. Isso é terrível. Então, Paulo escreve para mostrar a grandiosidade de Jesus.
A carta é muito semelhante à carta de Hebreus. Quando nós lemos a carta de Hebreus, o autor ali vai descrever a superioridade de Cristo. Superioridade de Cristo sobre a lei, Moisés, Arão. E aqui não é diferente. Paulo está descrevendo como o nosso Cristo é extraordinário. Como ele, a sua pessoa e a sua obra é algo único, ímpar e glorioso. Então essa falsa doutrina, ela desprezava ao nosso Salvador. E agora Paulo vai descrever Cristo. Veja a maneira como Paulo descreve Cristo no verso 2 e verso 3 do capítulo 1. Ele vai trazer aqui para nós 3 descrições de Cristo, o nosso Senhor. Versículo 2 e versículo 3, ele vai dizer: aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. A primeira descrição de Paulo acerca de Jesus é que ele descreve para nós o nome e o título de Cristo. Por 2 vezes aqui Paulo vai chamar Jesus de Senhor. E ao dizer que Jesus é o Senhor Jesus Cristo, Paulo está afirmando aos Tessalonicenses, ou melhor, aos Colossenses, de que Jesus é o mesmo Senhor do Velho Testamento. Porque quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vamos achar Deus sendo chamado de Senhor. Ou seja, Jesus Cristo também é o Adonai. Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Mestre. Jesus Cristo é aquele que tem autoridade absoluta sobre os homens. E então Paulo está colocando no coração daqueles irmãos em Cristo e no nosso coração, de que quem nós servimos e dedicamos a nossa vida é Senhor e Mestre. E Ele tem domínio sobre as nossas vidas, e Ele tem domínio sobre a vida dos homens. Mas há uma outra ênfase de Paulo, há uma outra descrição de Paulo acerca de Jesus. Ele vai descrever de que Ele não é somente Senhor, Ele é divino. Veja o versículo 3 novamente. Graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz que Jesus é Pai, ou melhor, que Deus é Pai de Jesus, ele está falando sobre a divindade de Jesus. Paulo está dizendo que Jesus é o Filho de Deus. E se Ele é Filho de Deus, Ele é coigual a Deus, Ele é coeterno a Deus, Ele é consubstancial a Deus. Tanto que Jesus vai dizer: eu e o Pai somos. Jesus é coigual, é coeterno e consubstancial. É a mesma pessoa. Abra sua Bíblia em João 14, veja o que Jesus vai dizer a Felipe. João 14, versículo 11, 8 a 11 de João 14. João 14, versículo 8 a 11. Vamos ler todos juntos? João 14, de 18 a 11. Leiamos. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Verso 9, estão comigo, meus irmãos? Leiamos o 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe?
Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Verso 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim? Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Então, Paulo está enfatizando a divindade do nosso Senhor. E uma última descrição que ele faz de Jesus é que Jesus faz parte da Trindade divina. Do verso 1 até o verso 8, ele faz uma descrição da plenitude da divindade. Ele vai falar do Pai no verso 1 e no verso 2. No verso de 1 a 4 a 7 do capítulo 1, ele vai falar de Deus Filho. Mas no verso 8 ele também fala do Espírito. Olha o verso 8 do capítulo 1 de Colossenses. Ele vai dizer: o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Então Paulo traz para nós, no início da carta, essa descrição formidável e extraordinária do nosso Salvador. Primeiramente, através dos seus títulos, através dos seus nomes. Segundo, através da sua divindade, afirmando a sua divindade. E em terceiro lugar, falando da plenitude que habitava e habita em Cristo, pelo fato dele pertencer à Trindade. E ultimamente, qual a importância disso? Porque Paulo frisa essas verdades acerca de Cristo? Porque lá na igreja dos Colossenses, a doutrina de Cristo estava sendo atacada. Não é de hoje, meus amados irmãos, que há um acirrado debate acerca da doutrina de Cristo. Há uma discussão naquela época e até hoje acerca da encarnação do nosso Senhor. Naquela época, o gnosticismo, que para nós é tão atual, mas que já estava atuando naquela época, os mestres gnósticos sempre diziam, e a sua filosofia dizia de que a matéria é má, não há nenhum bem na matéria. E se Jesus é Deus, ele não pode ser também humano. Porque a divindade não pode se tornar carne, porque a carne é má. E se ele foi humano, ele também não pode ser Deus, porque a matéria é má e Deus é bom. E Deus, em contato com a matéria, quando ele se encarna, então ele ficou contaminado com a matéria. Quando os gnósticos e os misticistas ensinam isso na igreja em Colossos, eles estão atacando duas fontes principais da doutrina de Cristo. Primeiramente, eles estão dizendo que Jesus não pode ser Deus. E em segundo lugar, de que Jesus não pode ter sido encarnado. E meus amados irmãos, como eu disse, não era só naquele tempo. Hoje livros e livros têm sido escritos querendo desacreditar o nosso Senhor e Salvador Jesus, negando a divindade do nosso Senhor, negando a humanidade do nosso Senhor, negando a impecabilidade do nosso Senhor, de que Jesus não foi santo, mas o meu Senhor e o seu Senhor. A Bíblia diz que pecado algum houve em sua vida. Porque Paulo então escreve falando dessas características de Cristo primeiro,
Porque a pessoa de Cristo estava sendo atacada. Em segundo e último lugar, porque a obra da redenção estava sendo atacada. Por que a obra da redenção? Porque uma vez que eles não creem na encarnação de Cristo, significa que o nascimento virginal de Cristo não existiu. Significa que a sua morte vicária na cruz não teve resultado algum. Significa que a sua ressurreição corporal nada valeu. Esse é um ataque à obra de Cristo na cruz do Calvário. Aconteceu lá e tem aumentado nos dias de hoje. Quando você olha para cada carnaval que vem, a figura de Cristo, a pessoa de Cristo está sendo zombada, está sendo desprezada, a sua pessoa e a sua obra. E meus amados irmãos, nós estamos vivendo uma geração difícil. E começa, muitas vezes, dentro de casa e vai para as faculdades. Esses dias, quando eu estava esperando a Luciana fazer a prova lá em Confidentes, eu comecei a andar nessas ruas de Confidentes. Quando eu passei em frente a uma república, tem muitas repúblicas ali, alunos que vêm para estudar no Instituto Federal. Quando eu olhei na porta de um quarto, tinha uma cabeça de bode lá, chifrão. As coisas estão assim. Uma geração que não teme, uma geração que não tem olhado, tem totalmente desprezado a pessoa do nosso Salvador. A ideia de que o homem pode chegar a Deus pelos seus esforços e méritos, sem o sacrifício expiatório de Cristo, é o que tem sido propagado nos dias de hoje. E a doutrina de Cristo, meus irmãos, sempre agitou o inferno. E pelo fato de Cristo ter morrido na cruz e declarado a vitória e pisado na cabeça da serpente, ele tem levantado mestres para se infiltrar nas igrejas, em lugares de proeminência, para levar pessoas a duvidar da pessoa e da obra de Cristo. Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: é mais fácil um leão ser vegetariano do que um homem ser salvo pelos próprios esforços. Mas, porém, todo aquele que se levanta contra o Filho de Deus será reduzido a pó, porque ninguém pode lutar contra o soberano Senhor e prevalecer. Glória a Deus por isso. Então eu estou convencido de que esta carta de Colossenses serve para nós nos dias de hoje, porque as mesmas realidades que eles viviam lá, nós estamos vivendo mais e mais nos dias de hoje. E qual é a orientação de Paulo à igreja? Começamos com aquele texto e eu quero terminar com aquele texto. Essa é a orientação de Paulo. Volte, capítulo 2, verso de 6 a 10. Essa é a orientação de Paulo a nós. Essa é a orientação de Deus à sua igreja, em meio a essa avalanche que tem se levantado, tem vindo contra o cristianismo, contra o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então Paulo vai dizer: queridos irmãos, ele diz: como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Ele diz: vivam unidos com Cristo. Versículo 7: continuem enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Verso 8: tende cuidado,
para que ninguém vos faça presa sua, ou seja, para que ninguém te mantenha cativo, vocês já foram libertos. Faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele. Paulo está dizendo, vocês estão plenos neles, vocês estão completos neles, vocês não precisam de mais nada. Por quê? Porque ele é a cabeça de todo principado e potestade. Então ele está dizendo, Cristo é a cabeça de todos os poderes e autoridades espirituais. Ele é a cabeça, ele é o Senhor. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos cada dia olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que a cada dia possamos dedicar a nossa vida a Cristo, porque nele, como ele bem diz, Paulo diz, habita toda a plenitude da divindade. Ele é Deus, ele é filho do nosso Senhor Deus, ele é o Filho de Deus, e nós devemos amá-lo e servi-lo para toda a eternidade. Amém? Fique em pé comigo.